Oi! Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho antes do vídeo, porque o livro de hoje é um livro um pouquinho maior que os outros, a Bíblia Sagrada. Então, hoje eu começo a primeira parte da Bíblia no mesmo horário, no mesmo dia dos demais. Mas como é um livro muito longo, vai demorar muito mais tempo, então eu estou pensando em colocar em outro dia da semana ou mesmo na segunda-feira, junto com um outro livro. De qualquer forma, começamos hoje com a Bíblia e a partir da semana que vem eu vejo como vou estar postando para vocês, tá bom? Muito obrigada até aqui. E que essa leitura da Bíblia ajude muita gente, que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Muito obrigada. Vamos ao vídeo? Você conhece a Bíblia? Só vem. A palavra de Deus deve estar acessível a todos. A presente tradução adota como base textual os documentos bíblicos originais em hebraico, aramaico e grego. Não pretendem restabelecer um texto original único, mas procuram representar os textos que os primeiros cristãos conheceram, citaram e comentaram. A Bíblia é a referência primeira de nossa fé, dentro da grande tradição viva da Igreja, que definiu o cânon das Sagradas Escrituras e, guiada pelo Espírito Santo, é guardiã e intérprete do texto sacro. As referências das citações bíblicas indicam o livro abreviado, o capítulo e vírgula, o versículo depois da vírgula, mais de um versículo ligados por hífen, diversos capítulos ligados por traço, versículos avulsos do mesmo capítulo separados por ponto. Diversas referências são separadas por ponto e vírgula. Exemplos: J.O. 1,1. João, capítulo 1, versículo 1. M.T. 5,3, hífen 12. Mateus, capítulo 5, versículos 3 a 12. LC 3,1.7. Lucas, capítulo 3, versículos 1 e 7. MC 1,16-8,26. Marcos, capítulo 1, versículo 16 até capítulo 8, versículo 26. MT 1,1.25-2,4. Mateus, capítulo 1, versículo 1, mais versículo 25 até capítulo 2, versículo 4. MT 4,16.14,12-18,22. Mateus, capítulo 4, versículo 16, mais capítulo 14, versículo 12, até o capítulo 18, versículo 22. Bem-aventurado o leitor e bem-aventurados os que ouvem as palavras da profecia e aguardam. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Algumas vezes, as palavras da Bíblia nos tocam diretamente. Outras vezes, exigem estudo para que seu sentido, mesmo se não pode ser esgotado, pelo menos não seja falsificado. Preparar-se
não significa apenas entender intelectualmente as frases da Bíblia, mas, sobretudo, entrar em espaço espiritual, o templo de pedras vivas na comunidade e no interior do coração. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Assim se lê a Bíblia, no espírito em que foi concebida, no Espírito de Deus, que encheu o coração dos profetas e desde os tempos antigos até hoje inflama as comunidades dos que buscam a Deus. E você pode ajudar curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para as notificações. Obrigada. Para nós, cristãos, a Bíblia não é um livro de ciências naturais ou de histórias eruditas, mas o livro de vida da comunidade de Jesus, ou seja, da comunidade de Israel, da qual nasceu Jesus, primeiro ou Antigo Testamento. Da comunidade que surgiu a partir de Jesus, o Novo Testamento. Da nossa comunidade hoje, que pretende ser fiel ao que Jesus viveu. Para nós, cristãos, o centro da Bíblia é Jesus de Nazaré, que chamamos de Cristo ou Messias. Podemos ler a Bíblia como uma história de amor, a história do amor leal de Deus para com o povo que Ele escolheu para ser, no meio do mundo, testemunha do seu amor. O Senhor afeiçoou-se a vós e vos escolheu, não por serdes mais numerosos que os outros povos. Na verdade, sois o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amou e quis guardar o juramento que fez aos vossos pais. Por isso, o Senhor vos fez sair com braço forte, resgatando-vos da casa da escravidão, das mãos do faraó, rei do Egito. Um meio para compreender melhor a Bíblia é ver como ela nasceu, conhecer a história do povo que a deu à luz. Vejamos como a própria Bíblia apresenta essa história. Do ano 1800 ao 1200 a.C., os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, Israel. O povo da Bíblia chama-se a si mesmo filhos de Israel, israelitas. Os outros o chamam de hebreus, gente desorganizada, sem estado, sem terra. Israel, originalmente chamado Jacó, é o neto de Abraão, o patriarca por excelência. Ligado à antiga cultura da Mesopotâmia, a Babilônia, o tempo do rei Hammurabi, por volta de 1800 a.C., Abraão migra para a terra de Canaã, Israel, Palestina, Líbano. Tem 2 filhos, Ismael, do qual descende os ismaelitas, os árabes, e Isaque, pai de Jacó, chamado Israel. No tempo de Jacó e Israel, o reino dominante é o Egito. Para lá se dirigem, no momento de carestia, os 12 filhos de Jacó, José e seus irmãos. Do ano 1400 ao 1100 a.C., Israel antigo, Moisés e o Êxodo. Depois da morte de José, os descendentes de Jacó e Israel conhecerão no Egito a escravidão sob a tirania do faraó que não conheceu José. Graças à intervenção de Deus, sob a liderança de Moisés, os filhos de Israel são libertados da escravidão, atravessando o Mar Vermelho ou dos Juncos, no qual o faraó e suas tropas afundam. Assim, os israelitas já não devem obediência ao faraó, mas sim àquele que os libertou do Egito, o Deus único, cujo nome Yahu ou Yahô
é representado pelo tetragrama YHWH e por respeito pronunciado Adonai, o Senhor. Israel não deve ter outro soberano, nem no Egito, nem na terra prometida, Canaã, onde os senhores locais exploravam o povo para pagar tributos ao faraó do Egito. Deus liberta seu povo para que seja seu povo livre, aliado só a ele. Para que o povo viva conforme essa aliança, Moisés, encarregado por Deus mesmo, lhe dá a lei, Torá, que significa instrução, ensinamento. Por isso, Moisés é considerado, especialmente no livro do Deuteronômio, o profeta ou porta-voz de Deus por excelência. Do ano 1100 ao ano 1000, Josué e os juízes. Depois da morte de Moisés, Josué introduz o povo na terra que Deus prometeu em herança e onde ele renova a aliança com o Senhor. As 12 tribos, conforme o número de filhos de Jacó, Israel, se estabelecem em ambas as margens do Rio Jordão. São governadas por líderes chamados juízes, que surgem segundo as circunstâncias e presidem os conselhos dos anciãos. Em tempo de ameaça por parte dos cananeus ou de outros povos, algum juiz pode reunir as diversas tribos para se defenderem, como faz, por exemplo, a juíza Débora. E você pode clicar no gostei, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho, ajudando mais pessoas a receber esse conteúdo. Obrigada. Do ano 1000 ao 900 a.C., os primeiros reis, Saul, Davi, Salomão. O povo acha que os juízes, como chefes ocasionais, não conseguem defendê-lo contra o fortemente armados filisteus. Pedem então ao juiz e profeta Samuel um rei que pode ter um exército permanente, mas também cobrar tributo. O primeiro rei escolhido pelas 10 tribos do norte é Saul. Depois dele vem Davi, que é ungido, em hebraico, Machá, de onde Messias, como rei sobre o norte, Israel, e o sul, Judá. Ele leva o santuário do deserto, a tenda ou tabernáculo, para Jerusalém, Sião. Seu filho e sucessor, Salomão, constrói o templo de Jerusalém. Reina com muito luxo e muitos impostos. Por isso, depois de sua morte, as tribos do norte separam-se do sul. Do ano 900 ao 700, o reino dividido. O reino do norte, Israel, os assírios, depois da separação, primeiro rei do norte é Jeroboão I. Um dos sucessores, Henri, constrói Samaria como nova capital. Seu filho, Acabe, o sucede no trono. No tempo destes reis, atuam os profetas Elias, Eliseu e Miqueias de Genlá. Outro sucessor, o Jeroboão II, o contemporâneo dos profetas Oséias e Amós. Em 722 anos antes de Cristo, os assírios, novos donos do mundo, invadem Samaria e deportam os samaritanos para outras regiões de seu império. Dos anos 900 aos 600, o rei do sul, Judá, no sul perpetua-se a linhagem de Davi. O sucessor de Salomão é Roboão, mas o sul só ganha importância com o rei Josafá. Só meio século depois, o rei Josias, por volta de 620 a.C., realizará
uma reforma significativa, acaba com os lugares altos no interior da região e concentra todo o culto e sacerdócio no Templo de Jerusalém. Essa reforma é chamada a Reforma Deuteronomista. Por esse tempo, atuam os profetas Jeremias e Sofonias. Jeremias insiste junto aos sucessores de Josias, Joaquim, Jeconias e Sedecias, para que não façam pactos com os egípcios, mas reconheçam que o poder está com os babilônios, o que lhe custa a prisão. Do ano 600 aos 535, os babilônios, o exílio babilônico, confirmando a previsão de Jeremias, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, em 597, faz uma expedição punitiva contra Jerusalém. Leva o rei Jeconias e seus partidários para a Babilônia, a primeira deportação babilônica, e coloca no trono Sedecias. Quando Sedecias, em 586, se rebela, os babilônios destroem o templo e deportam Sedecias e sua gente. Segunda deportação. Junto aos exilados atuam os profetas Ezequiel e um longínquo discípulo de Isaías, o segundo Isaías. O exílio dura até 538, quando Ciro, rei da Pérsia, depois de vencer os babilônios, se torna o novo dono do mundo e decreta a liberdade dos exilados. 535 a 335. O período persa, nasce o judaísmo. Ao voltarem do exílio, os exilados restauram Jerusalém e o templo. Inicia-se assim o período do segundo templo, também chamado o judaísmo, porque os protagonistas são da tribo de Judá, onde fica Jerusalém. Nos séculos V ao IV a.C., o governador Neemias e o escriba sacerdote Esdras consolidam a organização do povo em Jerusalém. A Esdras atribui-se a organização das sinagogas e do estudo da lei. Ele é chamado o pai do judaísmo. 335 ao ano 63 a.C., o judaísmo no helenismo. Por volta de 330 anos antes de Cristo, Alexandre Magno, grego, conquista o Império Persa, inclusive Judá. Assim começa o helenismo. Heleno é igual grego. Depois da morte de Alexandre, em 323, seu reino é dividido. Nos anos 300 a 200 a.C., Judá vive sob o poder dos que sucederam a Alexandre no Egito, Lágidas ou Ptolomeus. Os samaritanos, que no tempo dos persas obedeciam a Jerusalém, agora separam-se dos judeus. Por outro lado, muitos judeus se instalam na metrópole Alexandria do Egito, onde por volta de 250 iniciam a tradução da Bíblia para o grego. No segundo século, os reis helenistas da Síria, Seleucidas, abocanham Judá. Em 167 a.C., o rei Antíoco Epífanes profana o templo. Isso provoca a resistência armada de Judas Macabeu e seus irmãos, a luta dos Macabeus. Em 64, Judas Macabeu reconquista e reconsagra o templo. Os Macabeus chegam a constituir uma dinastia conhecida como os Asmoneus. Apoiando-se nos saduceus, partido dos sacerdotes do templo, usurpam o sumo sacerdócio
Isso provoca a oposição dos fariseus, os leigos, e dos essênios, sacerdotes dissidentes. Lembra-se também o conflito com os samaritanos, pois em 128 a.C., o rei Asmoneu, João e Cano, destrói o santuário dos samaritanos no Monte Garizim. E sim, podemos melhorar. Podemos melhorar a nossa vida aprendendo a cada dia. E uma das formas é com a leitura. Eu me chamo Regina e aqui compartilho com vocês as minhas leituras.